PC Editora apresenta Quando o Mal Triunfa, uma luta pela verdade em um mundo manipulado por mentiras. Volume 1, escrito por Miguel de Deus. Prefácio. Essa não é uma história em que o bem vence o mal. Ao decorrer das próximas páginas, o ávido leitor é convidado a testemunhar acontecimentos tão nefastos e imorais, dignos apenas da mais vil mente humana. Numa série de eventos e sucessões, seremos levados a nos lembrar do que acontece quando pessoas de grande influência e poder, desprovidas de qualquer senso de moralidade ou pudor, são elevadas a grandes cargos e fazem uso de suas posições para concretizar seus objetivos hediondos. Mesclando fatos históricos com fantasia e terror, a história a seguir se desenvolve em uma narrativa sombria e envolvente que promete cativar o ilustre leitor. Mas é sempre bom ter em mente que, no final, o mal triunfa. Capítulo 2. A Floresta Hostil. Longe dali, uma cena típica na vida dos fazendeiros e moradores daquela região era o assunto do dia. O ataque ao gado. 2 ovelhas e uma vaca haviam sido atacadas durante a madrugada, deixando uma cena horrível. Os animais estavam mutilados, com membros arrancados e grandes pedaços de carne encontrados não muito distante. Um rastro de sangue denunciava o que poderia ter causado aquele grave ataque e onde o autor daquela perversidade se escondia. Malditos demônios! Eles estão atacando de novo. São os corpos amontoados. O cheiro da morte está atraindo esses demônios. Criaturas noturnas saem da floresta atraídas pelos corpos daqueles que pereceram pela praga. Já fazem quase 9 luas desde que esses ataques começaram. E agora, logo agora que aquela bruxa e sua cria foram presos. Malditos devem ter convocado essas criaturas para se vingarem de nós. Enquanto isso, a igreja não faz nada. Ficamos aqui expostos ao perigo e eles não fazem nada. Isso não está certo. Devemos fazer algo a respeito. Enquanto as pessoas conversavam e teorizavam sobre o ocorrido, um pouco distante dali, ouviu-se um grito. Um corpo de uma jovem foi encontrado entre aquela carnificina. O que é toda essa barulheira agora? As pessoas se apressam em direção à origem daquele grito, até que se deparam com uma mãe que, entre lágrimas e soluços, segurava o corpo desmembrado de sua filha, enquanto tentava explicar o que aconteceu. Foi durante a noite. Ela saiu de sua cama, estava sonâmbula. Não percebemos nada e só notamos sua ausência ao amanhecer. Todos ali, tomados pelo medo de semelhante destino, começam a tumultuar e logo também se armam. Uns pegam tochas, outros porretes, e alguns preferiram suas foices. Motivados pelo furor popular, eles marcham rumo às igrejas e catedrais, exigindo de seus líderes uma resposta à altura daquela ameaça. Ao chegarem aos templos, a multidão faz barulho, pressionando os representantes da igreja a se pronunciarem. É quando um dos homens rompe a voz da multidão em tom de protesto. Já fazem quase 9 luas desde que esses ataques aos gados começaram. E agora uma pessoa morreu. Não ficaremos sentados esperando para sermos os próximos. Queremos a bruxa! Queimem a bruxa! Tentando persuadir a multidão, porém sem sucesso, os representantes da igreja finalmente anunciam. Meus irmãos, sei que estão com medo. Os tempos estão sombrios, isso é verdade, mas não seremos vencidos. Esse mal não prosperará. Exclamava o padre sem êxito e vendo que não havia outra saída, ele sentencia. Em 3 dias a bruxa morrerá. A multidão, percebendo que dobraram o padre, começou a se acalmar e ouviu-o falar novamente. Estejam reunidos em 3 dias no centro da cidade ao meio-dia. A bruxa será queimada. De volta ao cárcere, Ágata era levada a passos pesados até a câmara onde aconteceria o mais macabro e cruel dos atos. Ela foi acorrentada e posicionada em uma cadeira de ferro, sem forças para reagir. É quando, quebrando o silêncio, um dos carcereiros dá início a mais uma sessão de tortura e, ameaçando-a, diz: Lembre-se, foi você quem nos colocou nessa situação.
Não queríamos chegar tão longe. Se você cooperar, não precisamos ir adiante. Enquanto dizia essas palavras, outro se certificava de que o infame instrumento de suplício o aquecia em brasas. Uma vez incandescente, e certo de que a temperatura estava ideal para começar, o carrasco continua. Você nunca sentiu e nunca sentirá algo igual. A dor será excruciante. Primeiro você vai gritar quando o ferro quente tocar a sua pele. Logo começará a suar. Mas não seria divertido se acabasse por aí. Então, a fumaça de carne queimada chegará ao seu nariz. Nesse ponto você se contorcerá, tentará se soltar, pular ou correr. Mas em vão resistirá. Tais palavras geram terror no coração de Ágata, porém ainda não disposta a cooperar. Ela vê seu algoz se afastar para tomar posse do objeto desumano e doentio. Ao ouvir o manuseio do instrumento de dor, seus pensamentos começam a divagar. E logo é inundada por memórias de seu filho, que não via há meses, a saudade de poder olhar nos olhos dele, a sensação de quando o pegou no colo pela primeira vez, a tristeza em imaginar que suas vidas jamais voltariam a ser como eram, o colega de cela, a vida antes de tudo aquilo, o desejo de acordar e perceber que tudo não passou de um terrível pesadelo. O medo se alastrou por completo dentro dela, e por um instante, o desejo de evitar o horrendo castigo se agarrou à vontade de viver, e juntos culminaram em um misto patético de uma frágil esperança e o mais absoluto terror. Nesse momento, todos os seus sentidos se aguçaram, tornou-se mais sensível ao toque. Podia sentir até a mais leve corrente de ar passando entre seus dedos e arrepiando os pelos da pele. Sua visão se dilatou, todo o seu corpo se apegou ao mais genuíno instinto de sobrevivência. Ela pôde escutar passos misturados aos de seu carcereiro que se aproximava com aquele objeto maligno. Por um momento, ela se apegou à ideia de contar tudo, de finalmente falar o que precisava ser dito. Agora, a poucos centímetros de distância, ela já podia sentir a angústia vindoura. É quando alguém bate na porta daquele pandemônio e uma voz desconhecida então se fez ouvir. Abram imediatamente, aqui é o bispo. Imediatamente, a poucos centímetros de ser tocada em seu seio e com uma expressão de desapontamento, o guarda se afasta dela e vai em direção à porta para saber o motivo de ser interrompido. Enquanto a sós naquela sala, Ágata desabou em lágrimas e seu choro pôde ser ouvido pelos corredores. Depois de algum tempo, o carcereiro retorna sem dizer uma palavra e com um semblante sério, lhe cobre o rosto com um capuz escuro. Ao tentar resistir, Ágata é nocauteada com um forte impacto na cabeça, o que a faz desmaiar. Enquanto isso, Tristan também passava por grandes tribulações. Seus dias se resumiam a longos interrogatórios e espancamentos, e cicatrizes eram encontradas por todo o seu corpo. Certa vez, ele foi interrogado enquanto tinha seu corpo suspenso no alto, com as mãos juntas e amarradas a alguns metros do chão. Sempre que suas respostas não agradavam aos seus inquisidores, a corda era solta, lançando-o em queda livre. No entanto, antes que atingisse o solo, a queda era bruscamente interrompida, causando lesões em seus braços. Grande tensão era concentrada em seus pulsos e mãos. Em uma dessas sessões, a queda foi tão alta e a parada tão repentina que lhe quebrou os ossos da mão. Gritos de dor e desespero reverberavam naquelas celas. Assim, já cansado de sofrer, apanhar e chorar, o garoto decide arquitetar um plano de fuga. Por sorte, as torturas ali sofridas ainda não haviam afetado seu intelecto. É quando, em um certo dia, tentando afrouxar as cordas em seus pulsos, ele se dá conta de que as amarras que o mantinham cativo tendiam a ser afrouxadas pelos guardas, em um método sádico e diabolicamente elaborado por uma mente cruel. Isso acontecia quando suas vítimas estavam mentalmente cansadas e quebradas. Muitos, frustrados em suas tentativas de escapar, já não temiam a morte. Pelo contrário, a encaravam com certa ambição, simplesmente não resistiam mais, e estavam tão suscetíveis e submissos aos seus algozes que sequer ousavam tentar algo,
permitindo assim que os carrascos pudessem saber quem já tinha desistido e quem não. Foi então, em um dia, ao retornar para sua cela, após ter a cabeça submersa em água algumas vezes em busca de respostas, que Tristan reagiu e avançou contra seu carrasco. Surpreso com a ousadia do garoto e tomado por uma fúria intensa, o carrasco o esbofeteou, sem sequer perceber que a chave que trancava a cela de seu prisioneiro havia sumido. Ao ser jogado novamente em seu calabouço, Tristan ficou perdido em seus pensamentos por um momento. Por que não me matam logo? Não veem que não sei de nada? Não veem que sou inocente? Malditos, eu juro, juro que os farei pagar. Farei com que chorem sangue, eu os reduzirei a cinzas. Antes que pudesse terminar seus pensamentos, Tristan ouviu os guardas da prisão falando sobre uma execução pública que aconteceria em breve. Você vai? Finalmente vão queimar aquela bruxa. Talvez assim essa praga vá embora. Eu não perderia por nada. Ver esses bastardos queimando é um dos poucos espetáculos bons que restaram neste mundo condenado. Tristan, ao ouvir isso, sentiu como se lhe arrancassem o coração à força do peito. Ele sentiu falta de ar, teve dificuldade para respirar e, embora quisesse, não conseguiu gritar. Apenas se desfez em uma poça de lágrimas. A dor era tão intensa que ele ficou deitado no chão, chorando como se todo o amor e esperança do mundo tivessem desaparecido, levando consigo a vontade de viver. Enquanto estava deitado no chão frio daquela cela, sua mente divagava em negação, talvez em uma vã tentativa de consolar a dor que sentia. Tristan dizia a si mesmo que tal destino era impossível. Talvez acontecesse com outra pessoa, mas não com ela. Qualquer um, menos ela. Ele chorou e negou, até sem forças desmaiar. Enquanto dormia, ele sonhou com os dias anteriores a tudo aquilo. Via-se em um campo de trigo, um lugar tão pacífico e vibrante que a fauna ao seu redor parecia reluzir em tom dourado. A brisa soprava gentilmente, balançando o trigo ao seu redor. O tom dourado da vegetação contrastava com o azul celeste sereno do céu. A luz do sol tornava vívidas as duas figuras que saltitavam em alegria ao seu redor, sua mãe e pai. Eles o puxavam gentilmente pelos braços, convidando-o para dançar. Sorrisos e gargalhadas de pura alegria e prazer reverberavam no ar. Numa outra cena, todos estavam deitados de costas para a vegetação, observando as nuvens, enquanto seu pai parecia lhe contar algo importante. Sabe, meu filho, existem pessoas e criaturas neste mundo que fogem da imaginação. Pessoas com dons e habilidades que beiram a fantasia. Nós, meu filho, somos algumas dessas pessoas neste mundo repleto de maravilhas e segredos obscuros. Nunca se esqueça disso, meu filho. Nós somos os descendentes dos... Um balde com água gelada foi jogado em seu rosto a fim de despertá-lo para o café da manhã. Por algum motivo, naquele dia, a refeição foi diferente dos outros. Uma grande fatia de pão com um pedaço de queijo e manteiga, além de um copo de água. Talvez alguém tenha achado que ele estivesse morto, pois não se mexia nem fazia nenhum som. Acorde, preguiçoso. Já dorme há 2 dias. Finalmente, chegou o dia em que tudo estava pronto. Naquela mesma noite escura e chuvosa, Tristan colocou seu plano em ação, aproveitando as sombras. Com a adrenalina pulsando em suas veias, ele evitou chamar a atenção dos guardas enquanto se desatava facilmente das cordas que o prendiam naquele lugar. Com a escuridão como seu manto, cada passo era calculado, cada movimento era silencioso, pois ele sabia que um erro poderia custar sua vida. Ao se aproximar sorrateiramente por trás do guarda que vigiava sua cela, ele usou as cordas que o amarravam para sufocá-lo, e num movimento rápido, pegou uma faca da cintura de seu refém e o esfaqueou no pescoço, matando-o rapidamente. Tristan olhou para o chão, onde jazia sem vida seu algoz, e, em sinal de desprezo, cuspiu e chutou o defunto. Ao se dirigir à saída, ele observou seu torturador passando pela porta que dava para a liberdade. Seu sangue ferveu, e ele finalmente teria a oportunidade de se vingar pelos muitos maus tratos que aquele homem lhe impôs ao longo de meses.
No entanto, isso poderia colocar em risco seu plano de fuga. Então, ele decidiu seguir para a saída que dava para a rua. Enfim, após uma fuga repleta de tensão, Tristan conseguiu deixar para trás o cativeiro. Ele emergiu na escuridão da noite, livre da prisão que o mantinha aprisionado fisicamente e emocionalmente. A chuva ainda caía, lavando as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Tristan sentiu um misto de leveza e medo, pois ainda podia sentir a adrenalina percorrendo seu corpo. Sem tempo a perder, ele fugiu em disparada para longe dali, sem saber ao certo para onde ir sem ser encontrado. Sem um senso de direção, encontrou-se no centro da cidade, como se por crueldade do destino, que lhe queria impor mais dor, a fim de suplantar o alívio por estar finalmente livre. Não podia acreditar no que seus olhos lhe mostravam. Sim, sua última esperança de ser feliz novamente. Seu único e derradeiro desejo de que aquilo não acontecesse, aconteceu. Tristan se viu diante do corpo carbonizado de sua mãe, numa patética tentativa de negar aquilo que estava diante de seus olhos. Ele procurou traços ou sinais que pudessem reafirmar sua falsa esperança, mas a cruel e fria confirmação chegou. Arrebatando o chão sob seus pés, ele confirmou através da pulseira com o mesmo brasão verde e dourado, igual ao colar que recebeu de presente, exposta no braço cremado de sua amada mãe. O corpo dela foi exibido ao público como um lembrete de quem estava no comando. Sentindo-se sem chão, Tristan caiu por terra. Seus lábios tremiam e ele gaguejava, quase formando a palavra mãe, em voz baixa, em um tom quase infantil. Sem sentir bem as pernas, Tristan engatinhou em direção ao corpo agora frio e molhado de sua mãe. Ele tentou tocá-la, mas a carne carbonizada e rígida ao toque fez com que, sem querer, arrancasse um dedo. Incrédulo e trêmulo, ele tentou colocá-lo de volta, com um olhar que parecia pedir perdão. Sem tempo para se lamentar, no entanto, ele ouviu agitação ao redor, e pensando serem seus carrascos, fugiu dali. Enquanto olhava para trás, como se quisesse se desculpar, um sentimento de que deixara uma parte de si para trás parecia correr com ele em direção a um destino desconhecido. Sem saber para onde ir, ele só queria voltar para sua casa. Porém, sua antiga vida já não mais existia. Assim, cego pela escuridão noturna, ele seguiu sem rumo, se desviando apenas de alguns obstáculos em seu caminho. Porém, sair à noite durante uma tempestade não é recomendado. Se o objetivo é chegar intacto ao seu destino, sendo assim, não foram poucas as quedas e escorregos que sofreu em sua fuga desesperada, até que, já cansado de tanto correr e crente de que se afastou ao suficiente de seus inquisidores, Tristan pouco a pouco começa a se sentir seguro, e por esse motivo começa a desacelerar até que, andando, enquanto tateia o caminho à sua frente, uma tristeza colossal começa a tomar forma dentro de si, a recente lembrança de ver sua mãe reduzida a um cadáver queimado exposto ao escárnio, deixada para molhar na chuva sem direito, a sequer um enterro, o atormentam a dor. Era tão grande e a tristeza tão profunda que ele cai de joelhos ao lembrar do som que ouviu quando, sem querer, lhe arrancou um dos dedos. A sensação era como se madeira seca tivesse sendo partida ao meio. Raios e relâmpagos cortavam o céu, enquanto trovões abafavam o choro de um jovem que, agora órfão, se viu sozinho jogado ao chão daquele lugar desconhecido. O cansaço, somado ao estado emocional em que se encontrava Tristan, resultou em um pesado sono, e sem demorar, ele adormece. De repente, ele é despertado por uma voz que distante o chama. A voz era conhecida e ecoava por aquele lugar, despertando a sua curiosidade. Estou aqui, meu filho. No entanto, o medo e o receio o fazem seguir com cautela e hesitação. A cada passo que dava, mais e mais clara ia ficando a voz, e a certeza de que a conhecia também crescia em seu peito. Estou aqui, meu filho. Logo a certeza toma conta dele, e sem demora começa a correr em busca daquele chamado. Enquanto corre e passa pelas árvores e arbustos que lhe causam pequenos cortes nos braços, pernas e rosto, a convicção em seu coração cresce, juntamente com a esperança. Dessa forma, ele diz consigo mesmo: Será que... Não pode ser, mas tem que ser, só pode ser.
Quanto mais se aproxima, mais claro ele ouve a voz chamar seu nome. E sem medo ele responde: Estou aqui, estou chegando. A alegria toma conta de seu ser, e logo um sorriso cheio de vida lhe decora o rosto. Agora cheio de emoção, ele até tropeça algumas vezes, porém nada o deteria em atender aquele chamado. Mas a vida pode ser muito cruel às vezes. Quando finalmente alcança a dona daquela voz, ele acorda. Filho! Mãe! Exclama ao acordar em um espasmo, como se ainda estivesse perseguindo a voz dela. Pesadamente ele se dá conta de que foi tudo um sonho. Desapontado com tudo aquilo, lentamente se levanta, percebendo que já é dia e que dormiu a noite toda no chão de uma floresta. Ao se pôr de pé, Tristan olha à sua volta e se dá conta das altas árvores e densa vegetação que o cercam. Embora gostasse de ambientes assim, sente medo, pois o som de animais selvagens que espreitam ao seu redor e sem piedade dilaceram as suas presas o fazem ficar em estado de alerta. Logo, ele se dá conta de que precisa de um abrigo se quiser se cobrir da chuva e se esconder naquele lugar. Dessa forma, ele começa a procurar um bom local para se abrigar e, por sorte, não foi surpreendido por nenhum perigo. Já mais adentro da floresta, Tristan considera ter encontrado o local adequado para se abrigar. Dessa forma, ele começa a procurar recursos naturais a fim de construir um pequeno abrigo. Durante toda a manhã ele se dedica a essa tarefa, até que pelo meio-dia, e já pronto o seu abrigo, ele sente fome e se lembra que fazem muitas horas desde sua última refeição. Com isso, ele se arma com a faca que tirou de seu carcereiro e sai a procurar um esquilo ou animal pequeno para se alimentar. Ele percorre uma grande distância até que, chegando num espaço aberto, pôde ouvir movimentação. Seguindo com cautela, pôde perceber que se tratava de um pequeno coelho. Dessa forma, ele se aproxima com cuidado, sem tentar fazer barulho. No entanto, o pequeno mamífero, ouvindo os passos pesados de Tristan se aproximar, resolve fugir, o que vendo, o rapaz se apressa em correr atrás do animal. No entanto, de repente, algo inédito acontece. Sem que Tristan se desse conta, acabou por entrar no território de caça de um enorme aracnídeo, que faz uso de métodos sofisticados de caça e costuma construir tampas de seda camufladas como portas para suas armadilhas. Pacientemente, espera dentro da toca até detectar presas, momento em que abre a tampa rapidamente e as captura. Nesse instante, uma grande aranha salta para fora, a fim de agarrar o jovem desatento. Porém, por pura sorte, Tristan ainda não havia se aproximado o suficiente para ser pego. No entanto, essa não é uma aranha comum, e como se sentisse ofendida por não capturar o garoto, a aranha decide abandonar sua toca horripilante e resolve persegui-lo a fim de terminar o que começou. Tristan, surpreso com o ataque repentino, havia caído de costas no chão e não conseguia acreditar no que seus olhos lhe diziam. O espanto que caiu sobre ele foi tamanho que, no primeiro momento, suas pernas pareciam se recusar a obedecê-lo. Porém, ele voltou a si quando o monstro irritado soltou um grunhido horripilante. Isso o fez se levantar e correr na direção oposta, iniciando uma perseguição implacável dentro da floresta. No entanto, devido ao pavor que sentia, Tristan acabou por tropeçar e cair. O que vendo a criatura arremessou teias grossas em sua direção, prendendo seus pés. Ao olhar para trás, ele pôde observar a criatura que, sem demora, encurtava a distância entre eles. Logo, a certeza de que sofreria uma morte horrível se apoderou dele. No entanto, antes de desistir, uma lembrança lhe ocorreu e se recordou da faca que carregava consigo. Assim, ele a usou para cortar as teias que prendiam os seus pés, o deixando livre para fugir. Porém, a criatura não desistiria facilmente de sua presa, e determinada a predá-lo, a aberração se lança na direção dele. Tristan, que por um triz consegue se esquivar, nesse momento a aranha solta um rugido de dor, e ao olhar para ela, Tristan percebe que a criatura havia sido empalada por um tronco afiado de árvore, que por sorte estava posicionado de uma forma que acertou em cheio um de seus vários olhos. No entanto,
Aquilo não seria suficiente para matá-la, porém vendo aquela brecha, Tristan é tomado por uma descarga de adrenalina e, fazendo uso de sua faca, se lança no grande abdômen do monstro, o golpeando diversas vezes enquanto a criatura se agitava e berrava em dor e agonia. Dessa forma, a criatura se contorce e, em um rápido movimento, o jogar para o alto, o fazendo colidir com o solo. Ao voltar a si, Tristan vê aquela monstruosidade se aproximar, gotejando peçonha de suas quelíceras, manchando o solo sob seus pés. Nesse momento, Tristan tenta se levantar para fugir. Mas antes que o fizesse, a aberração solta um último grunhido antes de se enrolar e morrer. Ainda incrédulo com tudo que tinha acontecido, Tristan tenta se levantar. Mas ao fazer, percebe que não conseguia sentir a perna esquerda e, ao olhar, nota que a peçonha da criatura lhe cobria uma parte da perna. Assim, a custo de muito esforço, ele se põe de pé e caminha em direção ao monstro, a fim de observá-lo melhor. Uma vez perto o suficiente, Tristan ainda não consegue acreditar na monstruosidade diante de seus olhos. Porém, lhe ocorre uma ideia, e ele resolve tomar para si uma das quelíceras da criatura, imaginado que podia usar a sua peçonha sempre que precisasse. Tristan, ainda atordoado com tudo o que tinha acabado de acontecer, resolve retornar para o seu abrigo. O choque foi tão grande que, mesmo a fome, ele deixou de sentir. Precisava de um tempo para processar e absorver tudo o que tinha acontecido, principalmente a ideia de que monstros existiam. No caminho de volta, ele encontra corpos de animais secos e rígidos, presas feitas pelo aracnídeo, que, a fim de não espantar novas vítimas, se certificava de descartar os corpos longe de seu território de caça, o que só servia para enfatizar a astúcia daquela criatura. Uma vez de volta ao seu abrigo, Tristan, ainda descrente de tudo o que tinha acontecido, decide que é uma boa hora para dormir.